Olá, meus amigos guerreiros da SpaceX, que está estudando para a provinha da SpaceX. Agora a gente vai ver um assunto muito importante, cai bastante na prova da SpaceX, que são os movimentos oblíquos e o lançamento horizontal. Vamos lá. Então, primeiro vamos definir o que seria o movimento oblíquo. O movimento oblíquo acontece bastante. No jogo de futebol, por exemplo, quando o cara cobra uma falta, ele chuta a bola na diagonal, né, para cima, e a bola executa um movimento que vai cobrir a barreira e descair para dentro do gol. No basquete, você arremessa a bola também sobe para poder cair na cesta, e assim sucessivamente, ok? Então, esse movimento oblíquo é caracterizado por essa velocidade estar na diagonal. E, a princípio, parece um movimento complexo. Por quê? Porque é um movimento que vai executar uma trajetória que a gente chama de trajetória parabólica. Mas aí Galileu, Galileu descobriu que esse movimento aqui, ele poderia ser dividido em dois movimentos mais simples, que a gente já conhece e a gente já até estudou. Primeiro é um movimento horizontal, claro, né? Quando você arremessa, chuta a bola vai para frente. E um movimento vertical. Você sabe que a bola ela vai subir primeiro, até chegar no ponto mais alto da trajetória, talvez ali quase passando por cima da barreira, para depois ela começar o movimento de descida. E a gente pode estudar esses movimentos de forma independente um do outro. E aí fica fácil da gente entender. Então, por exemplo, aqui a bolinha foi lançada, então ela executa ao mesmo tempo um movimento para a direita e um movimento para cima, né? E a soma desses dois movimentos, ela vai parar nessa posição, ok? E ela continua a brincadeira, vai continuar andando para o lado, vai continuar subindo e vai parar agora numa outra posição, ok? Continuando o movimento, ela continua andando para a direita e ao mesmo tempo ela ainda continua subindo. E aí vai chegar aqui no ponto mais alto da trajetória. Agora, ela vai continuar andando para a direita, só que vai executar agora um movimento de descida. Continua andando para a direita, continua descendo e até chegar, até retornar aí ao solo, né? Até chegar na mesma altura inicial, que é a altura zero. Tudo bem? Então essa é a definição desse movimento oblíquo e essa trajetóriazinha aqui é o que a gente conhece como uma trajetória parabólica. É uma trajetória que parece ser complexa, mas na verdade não é. Então, o grande lance aqui dentro do movimento oblíquo, quando os professores costumam ensinar movimento oblíquo, eles costumam calcular um monte de coisa, um monte de fórmula e a gente acha que tem que decorar aquilo, né? Eles falam lá em tempo de subida, tempo total, alcance, altura máxima. Não precisa decorar nada disso. É só você seguir o que Galileu ensinou pra gente. E no eixo do X, o movimento é uniforme e a velocidade vai ser constante. Porque no eixo do X a gente vai desprezar a resistência do ar. A velocidade dele em X não vai mudar de jeito nenhum. Só que no eixo Y, você tem a nossa amiga aceleração da gravidade. E você sabe que a aceleração da gravidade muda a velocidade. Então, no eixo do Y, eu tenho um MOVE, movimento uniformemente variado. Vai ter aceleração e vai ter mudança de velocidade. Ok? Bom, vamos primeiro olhar só o eixo do X. Tá? Só esse movimento horizontal da bolinha. Então, como esse movimento vai ser um movimento que vai ser executado desprezando a resistência do ar, não tem nenhum agente, nenhuma força que vai diminuir essa velocidade que ele vai ter em x. Então, essa velocidade aqui de x, que é a velocidade que faz o corpo andar para a direita, essa velocidade ela não vai mudar. Então, em todos os pontos da trajetória, essa velocidade aqui de x vai ser a mesma. E claro, aqui na horizontal, ele vai percorrer uma distância. Tudo bem? E aí a gente dá alguns nomes especiais. Essa distância que ele percorre na horizontal, a gente chama de alcance. Então, toda vez que ele pedir para você calcular o alcance dentro de um probleminha, você já sabe que é a distância horizontal que esse corpo vai percorrer. Tá? E claro, se o movimento ele é uniforme, não tem para onde a gente correr, povo de Deus. Simplesmente a gente vai usar aquela fórmula que até o professor de história sabe. V igual a ΔS sobre ΔT, distância sobre tempo. Mas lembrando que a gente está trabalhando só no eixo do X. Então, essa velocidade que aparece aqui
é única e exclusivamente a velocidade em x. O ΔS, que é a distância que ele percorre no eixo do x, a gente chama de alcance, e o tempo, obviamente, vai ser o tempo total do movimento. Precisa decorar essa equação? Óbvio que não. Você já conhece essa, é só você lembrar que essa equação, dentro do movimento oblíquo, a velocidade é Vx e a distância é o alcance que ele vai, a distância que ele vai percorrer na horizontal, que a gente chama de alcance. Já no eixo y, por causa da aceleração da gravidade, a velocidade agora não vai ser mais constante. Então, ele começa aqui com uma velocidade de y, né? Depois, essa velocidade de y, ela vai diminuindo até se tornar zero, ok? E depois essa velocidade, ela vai aumentando novamente. Então, a velocidade aqui, ela é variável. E, quando ele atingir essa altura máxima, eu chamo isso aqui de H máximo, a altura máxima. Às vezes ele vai pedir para você calcular. Agora, uma coisa muito importante, isso aqui você usa bastante nos exercícios. Quando você chega no ponto mais alto da trajetória, ele parou a subida. Se ele parou a subida, é porque não existe mais velocidade em y. A velocidade em y é zero. Tudo bem? E aqui eu vou usar as equações que a gente também já conhece, que são as velocidades, a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, a equação dos espaços, sorvetão, e a equação de Torricelli, tá? Só passei o S0 para cá, para ficar direto aqui S menos S0. Tudo bem? E a gente só vai mudar o nome dos bois. A velocidade aqui, como a gente está no eixo do Y, obviamente vai ser a velocidade em Y, tá? A velocidade inicial que aparece nas equações, obviamente, também vai ser a velocidade inicial em y, ok? Agora, uma coisa super, super importante, tá? E um truque aqui. Em todas as equações, a aceleração da gravidade ela vai ser negativa. Como é que a gente define isso, tá? Você primeiro lembra que a gravidade é um vetor que está apontando para baixo, correto? Então, quando você for definir qual é o sinal dessa aceleração, basta você ver para onde o corpo está andando no início do problema. No início do problema, o corpo sobe, certo? Então, se o movimento dele está para cima e a gravidade está para baixo, então a gravidade vai ser negativa, tá bom? Ah, mas depois ele volta, ele desce. Tudo bem, mas o que importa é o início do problema. Se no início do problema ele está subindo e a gravidade está para baixo, então a aceleração ela vai ser negativa, tá? E a distância que ele percorre na vertical, a gente chama de y, tá? A distância que ele vai percorrer na vertical. Pronto, agora basta substituir isso em cada formulazinha, ó. Aqui, ó, Vy igual a V0y menos gt, a nossa primeira equação. S menos S0 é o y, V0 é o V0y e a aceleração é menos g. E Torricelli, V é Vy, V0, V0y e ΔS é H. E aqui o sinal de menos. Tá? Precisa decorar essas três equações? Não. É só você lembrar das equações que você já conhece do nosso amiguinho Move e aplicar exatamente essa parte teórica que a gente acabou de ver. Lembrando que isso aqui é apenas válida para o eixo do Y. E agora, se eu juntar tudo, ó, eixo X com eixo Y, você vê que eu tenho aqui um vetor velocidade de x, um vetor velocidade de y. Aqui, por exemplo, quando eu chego no ponto mais alto da trajetória, apesar de y zerar, o x continua, por isso que ele está andando para a direita, e assim sucessivamente, ok? Agora, em alguns exercícios, vai ser muito importante você calcular quem é Vx e quem é Vy. Porque quando você joga o corpo em movimento oblíquo, ó, na diagonal, esse vetor ele faz um ângulo θ com a horizontal, ok? E às vezes você vai precisar decompor, né, descobrir quem é Vx e Vy para você jogar nas equações que a gente acabou de ver, né? Em ΔS, ΔT para o x e nas equações do Move para o y. Então é muito simples aqui, é uma decomposição simples de vetor. Quando você projetar esse cara para cá, ele está grudado com ângulo θ. Grudado na matemática é adjacente é cosseno. Então, esse Vx vai ser igual a V cosseno de θ. E, obviamente, o Vy vai ser esse pedaço aqui, fechando aqui o nosso amiguinho triângulo retângulo. Ele é oposto ao ângulo θ, oposto na matemática é o seno. Então, Vy
é igual a V seno θ. E por acaso, se em algum problema que pode acontecer, ele pedir para calcular a velocidade total, qual a velocidade de lançamento, por exemplo, você vai calcular Vx, você vai calcular Vy e usa o teoremazinho de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, então você usa o teorema de Pitágoras, v ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, para calcular aí a velocidade total, ok? Agora vamos falar sobre o lançamento horizontal. O lançamento horizontal ele é um movimento oblíquo pela metade, porque na verdade o corpo ele já vai começar no ponto mais alto da trajetória. Ele não vai ter a subida, ele só vai ter o movimento de descida. E aí você sabe que lá em cima, né, como ele vai partir lá de cima, a velocidade em y vai ser 0, mas a velocidade de x vai existir. E aí toda a teoria que a gente viu para o movimento oblíquo vale. No eixo do x, o movimento é uniforme, e no eixo do y, o movimento é uniformemente variado. Então ele começa a descer, começa a ganhar velocidade, e essa velocidade de x aqui não muda, enquanto de y vai crescendo, ok? E aí, quando ele chegar no solo, ou perto do solo, a velocidade de y aqui atingiu o seu valor máximo, enquanto a velocidade de x aqui continua o mesmo valor numérico das outras, tá? Gravidade aqui sempre para baixo, beleza? Então, no eixo do x, como a gente viu no movimento oblíquo, v igual a ΔS, ΔT, e naturalmente o v vai ser o Vx, que está aqui, ó. O A vai ser o alcance, né? Essa distância que ele vai percorrer aqui na horizontal, e o T o tempo total. E no eixo do Y, a gente já conhece, careca de saber, as equações do move, tá? Só que o V é o Vy, o V0 é 0, agora o V0, a velocidade inicial no eixo do Y é 0, que está partindo já do ponto mais alto da trajetória. A aceleração agora é positiva. O que a aceleração é positiva? É só aplicar aquele truque. Eu falei, a aceleração está para baixo, não tá? Qual é o primeiro movimento do cara? É descida, porque só tem movimento de descida. Então, como o movimento do cara está para baixo e a gravidade também está para baixo, essa aceleração da gravidade vai ser positiva. Tudo bem? E, claro, a distância que ele vai percorrer na vertical vai ser a altura. Então, substituindo isso dentro das equações, como a gente tinha feito com o movimento oblíquo, Vy, aqui é 0, morreu, né? Morreu aqui. Vai ser igual a AT, que é GT. Aqui o S menos S0 é a própria altura. Esse termo aqui, V0T, vai morrer, porque a velocidade inicial é 0. Então, aqui fica a equação de Galileu, né? Olha que legal. E Torricelli, aqui fica Vy, aqui o V0 é 0, 2GH. Tudo bem? Então, mais uma vez, não precisa decorar essas fórmulas, é só você lembrar a teoria por trás, tá bom?